Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o autor, consumador da salvação, da paz, da cura, da prosperidade, o autor, consumador de toda graça, de toda alegria, de tudo que há de bom. Jesus é o autor. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Que nesta madrugada, nesta noite, você possa dormir bem, você possa dormir em paz, que o refrigério de Cristo venha refrigerar o seu coração, a sua alma, os seus pensamentos, o seu leito, o seu sono, tudo venha ser com muita paz, muita alegria no seu coração. Durma bem, pegue no sono suavemente, que você possa ter uma noite, uma madrugada, ou no momento que você estiver nos escutando, você possa receber de Deus a cura, o remédio que a medicina, que os médicos não podem lhe dar. Você que tem ouvido tantas palavras negativas, palavras de dores, de sofrimento, de desânimo, de desacerto, palavras destrutivas que têm destruído, roubado o seu sono, roubado a sua alegria, roubado a sua esperança. Que Deus abençoe. Mateus capítulo 8, versículo 2 até o 4, diz assim: um leproso aproximando-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: quero, seja limpo, seja purificado, seja curado, seja livre. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostra-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Mateus capítulo 8, versículo 2 até o 4. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus prospera, Deus derrama um sono suave, um sono de paz, de alegria, de amor. Deus, neste momento, Ele lhe abraça. Talvez você só escutou palavras de destruição, destrutiva, mas Deus quer que você ouça palavra construtiva. Talvez os médicos disseram para você que você tinha que gastar tudo o que tinha. Apesar de ter gastado tudo o que você tinha, você ainda ouviu uma palavra negativa, destrutiva do médico. Ele disse: você está com câncer. Ele disse: você está com problema no coração, uma hipertensão. Você está com sintomas de um AVC, você está com sintomas de uma doença incurável e não tem jeito a sua causa. Talvez você escutou isso dos médicos. Mesmo você gastando tudo que você tinha, você gastou tudo que tinha. E ainda ouviu uma palavra destrutiva. Perdeu seus bens,
perdeu a sua renda e ainda perdeu a sua paz. Você perdeu a segurança que tanto você tinha. Deus, Ele te abraça agora. Ele toca na sua vida nesta madrugada. Ele diz para você, Deus, no Senhor Jesus, Ele diz para você, não temas. Porque a primeira, a segunda, a terceira e todas as palavras são as minhas. Tem muitas pessoas que dizem assim, a última palavra é a do Senhor. Não, Jesus não tem nada de último. Jesus sempre vai ser o primeiro. Jesus vai ser o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Neste momento, Ele toca na sua vida. Mateus capítulo 8, versículo 5 até o 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa, ele é paralítico, em terrível sofrimento. Meu servo, disse o centurião, está em casa e é paralítico e está em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Eu vou curar o seu servo, disse Jesus. Mas respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dizem apenas uma palavra. Olha o que disse aquele centurião. Eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu teto ou na minha casa. Mas diz apenas uma palavra. E o meu servo será curado. O meu servo será liberto. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. E com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, eu digo a vocês, a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Jesus disse, vá, como você creu, assim acontecerá. Assim aconteceu. Você sabe o que Jesus quis dizer para ele? Quando aquele homem se humilhou diante de Jesus, ele disse, só me dá uma palavra, Senhor. Só manda uma palavra e o meu servo ficará curado. Jesus disse que na mesma hora, aquele servo foi curado. Jesus disse, vai, o teu servo está curado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba paz, receba alegria, receba sossego, receba a cura de Deus agora na sua alma, no seu coração, nos seus nervos.
Receba a cura de Cristo nas suas juntas, no seu pâncreas, no seu coração, no seu cérebro, no seu pulmão. Receba a cura de Deus, receba a cura agora no seu emocional. Receba alegria, receba paz. Saia da sua mente, do seu coração nesta madrugada, nessa noite. Que alcance a sua vida a cura, a alegria. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, sai o medo. A palavra do Senhor diz que o medo produz tormento, o tormento produz morte. Não tenha medo, lance fora o medo. Lance fora o pavor, a angústia, a ansiedade. Lance fora os pensamentos de doença, de miséria, os pensamentos de mortes, os pensamentos de ataques satânicos. Você que ouve vozes, não você ouve com o ouvido, mas você ouve com a mente. Você não ouve com o ouvido, mas você ouve com a mente. Vozes dizendo que você vai morrer, que a sua alegria acabou. Você ouve vozes na mente, não é com o ouvido, é no coração. Vozes dizendo que você está com câncer, vai te dar um AVC, vai te dar um infarto, que você está com leucemia, você está com câncer, que você vai morrer, que você vai cometer um suicídio. Lance fora essa voz. Lance fora esse medo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando ele chegou ao outro lado, à região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles viram Jesus e gritaram: "O que queres conosco, Filho de Deus?" Assim disseram os demônios no corpo daqueles homens. "O que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: presta atenção. Você que fica com medo de ataques demoníacos, de espírito hereditário. Você que fica com medo da morte, você que fica com medo de uma doença, de uma ferida, de uma enfermidade, de uma próstata, de uma hemorragia, de uma hemorroida que saiu do seu corpo. Preste atenção que os demônios, a certa distância deles, estavam pastando uma grande manada de porcos, e os demônios imploravam a Jesus. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsarmos para nos entrar naquela manada de porcos, ele lhe disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos. E toda a manada dos porcos se atirou-se em precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogado. Os que cuidavam dos porcos fugiram e foram à cidade
e contaram tudo, inclusive o que aconteceu aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Mateus capítulo 8, versículo 28 ao 34. Veja bem que os demônios gritaram: Jesus, Filho de Deus, permita que nós entramos nos porcos. O que é que você pode entender com isso? Os demônios não entram aonde Jesus não permite. Os demônios não entram aonde Jesus não permite. Por isso eu digo para você agora, Jesus não vai permitir que Satanás entre na sua vida em forma de doença, de miséria, de brigas, de contendas, de ansiedade, de depressão, de angústia, de dor, de desânimo, de medo, de perturbação. Creia, existe um Deus poderoso que cuida de você. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em uma maca. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhe: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho de Deus tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vá para casa. Ele se levantou e se foi. Mateus capítulo 9, versículo 2 até o 7. Jesus toca na sua vida nessa madrugada. Pegue no sono bem. Pegue no sono, durma bem. Não se preocupe com o amanhã. Jesus disse que cada dia tem o seu mal para ser vencido. Cada dia nós temos uma batalha, cada dia nós temos uma luta. Não tenha medo. Creia. Creia que Jesus está te curando. Ele está repreendendo o medo. Ele está repreendendo essa dor, essa angústia. Ele está repreendendo esse medo que causa perturbação, ansiedade. Acredite que os médicos não conhecem o limite que Deus colocou no seu coração. Talvez os médicos, os advogados, os juízes, promotores, patroas, já disseram para você: seu caso não tem jeito. Sua situação não tem jeito. Mas isso aí não é a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus nunca traz esperança desesperançosa para você. A palavra de Deus nunca traz uma palavra desanimadora. A palavra de Deus nunca traz uma mensagem destrutiva, e sim construtiva. Nunca traz uma palavra desanimadora, mas sempre traz uma palavra animadora, de alta confiança, de fé, de cura, de milagre. Eu não sei onde você se encontra agora, no hospital, na UTI, numa maca, num presídio, no asilo, numa clínica. Não importa onde você está. Eu tenho a plena convicção que quando Jesus disse: está tudo consumado lá na cruz, ele estava dizendo que os demônios hereditários, os demônios que atacam a mente,
Ele estava dizendo, os demônios que causam doença, enfermidade, ataques mental. Ele estava dizendo, Jesus estava dizendo, está consumado, vocês estão todos vencidos. Estão todos vencidos. Nisto, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Chegou por trás dele e o tocou na borda do seu manto. Porque ela dizia no seu coração, se eu tocar apenas nas suas vestes ou no seu manto, na orla de suas vestes, ficarei curada. Escute bem, você que me escuta agora. Durma bem. Durma em paz. Aquela mulher disse, ela sofria 12 anos de uma hemorragia. Ela disse, se eu apenas tocar no manto, nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse, ânimo, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Mateus capítulo 9, versículo 20 até o 22. Jesus era instantâneo. Jesus era na hora, ele curava e ele cura agora você. Ele te cura agora, ele te liberta agora, acredite. No nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo, durma em paz. Isso, pegue no sono suavemente. Pegue no sono suavemente. Começa a expulsar esse medo, expulsa esse medo da sua mente. Essa perturbação, esse desânimo. Expulse da sua vida agora. E não se preocupe com o que você escutou de negativo. Não se preocupe com o que você escutou de alguém que te desanimou. Não se preocupe. Lance a tua vida nas mãos do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eis que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as doenças, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, fomos curados, sarado, liberto. Não tem ataques demoníacos, não tem espírito hereditário que vai dar continuação às maldições que sua família tem enfrentado. Porque Jesus, lá na cruz do Calvário, quebrou toda essa maldição. Quebrou toda essa maldição que tanto te atormentava. Durma bem. Durma em paz no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o autor, consumador da salvação, da paz, da cura, da prosperidade, o autor, consumador de toda graça, de toda alegria, de tudo que há de bom. Jesus é o autor. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Que nesta madrugada, nesta noite, você possa dormir bem, você possa dormir em paz, que o refrigério de Cristo venha refrigerar o seu coração, a sua alma, os seus pensamentos, o seu leito, o seu sono, tudo venha ser com muita paz, muita alegria no seu coração.
durma bem, pegue no sono suavemente, que você possa ter uma noite, uma madrugada, ou no momento que você estiver nos escutando, você possa receber de Deus a cura, o remédio que a medicina, que os médicos não podem lhe dar. Você que tem ouvido tantas palavras negativas, palavras de dores, de sofrimento, de desânimo, de desacerto, palavras destrutivas que têm destruído, roubado o seu sono, roubado a sua alegria, roubado a sua esperança. Que Deus abençoe. Mateus capítulo 8, versículo 2 até o 4, diz assim: um leproso aproximando-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: quero, seja limpo, seja purificado, seja curado, seja livre. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostra-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Mateus capítulo 8, versículo 2 até o 4. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus prospera, Deus derrama um sono suave, um sono de paz, de alegria, de amor. Deus, neste momento, Ele lhe abraça. Talvez você só ouviu, só escutou palavras de destruição, destrutiva, mas Deus quer que você ouça palavra construtiva. Talvez os médicos disseram para você que você tinha que gastar tudo o que tinha. Apesar de ter gastado tudo o que você tinha, você ainda ouviu uma palavra negativa, destrutiva do médico. Ele disse: você está com câncer. Ele disse: você está com problema no coração, uma hipertensão. Você está com sintomas de um AVC, você está com sintomas de uma doença incurável e não tem jeito a sua causa. Talvez você escutou isso dos médicos. Mesmo você gastando tudo que você tinha, você gastou tudo que tinha. E ainda ouviu uma palavra destrutiva. Perdeu seus bens, perdeu a sua renda, e ainda perdeu a sua paz. Você perdeu a segurança que tanto você tinha. Deus, Ele te abraça agora. Ele toca na sua vida nesta madrugada. Ele diz para você, Deus, no Senhor Jesus, Ele diz para você: não temas, porque a primeira, a segunda, a terceira e todas as palavras são as minhas. Tem muitas pessoas que dizem assim: a última palavra é a do Senhor. Não, Jesus não tem nada de último. Jesus sempre vai ser o primeiro. Jesus vai ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Neste momento, Ele toca na sua vida. Mateus capítulo 8, versículo 5 até o 13. Entrando Jesus em Cafarnaum,
Dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, ele é paralítico, em terrível sofrimento. Meu servo, disse o centurião, está em casa e é paralítico e está em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Eu vou curar o seu servo, disse Jesus. Mas respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dizem apenas uma palavra. Olha o que disse aquele centurião. Eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu teto ou na minha casa. Mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. O meu servo será liberto. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: eu digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Jesus disse: vá, como você creu, assim acontecerá. Assim aconteceu. Você sabe o que Jesus quis dizer para ele quando aquele homem se humilhou diante de Jesus? Ele disse: só me dá uma palavra, Senhor. Só manda uma palavra e o meu servo ficará curado. Jesus disse que na mesma hora aquele servo foi curado. Jesus disse: vai, o teu servo está curado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba paz, receba alegria, receba sossego, receba a cura de Deus agora na sua alma, no seu coração, nos seus nervos. Receba a cura de Cristo nas suas juntas, no seu pâncreas, no seu coração, no seu cérebro, no seu pulmão. Receba a cura de Deus, receba a cura agora no seu emocional. Receba alegria, receba paz. Saia da sua mente, do seu coração nessa madrugada, nessa noite. Que alcance a sua vida a cura, a alegria. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, sai o medo. A palavra do Senhor diz que o medo produz tormento, o tormento produz morte. Não tenha medo, lance fora o medo. Lance fora o pavor, a angústia, a ansiedade. Lance fora os pensamentos de doença, de miséria.
os pensamentos de mortes, os pensamentos de ataques satânicos. Você que ouve vozes, não você ouve com o ouvido, mas você ouve com a mente. Você não ouve com o ouvido, mas você ouve com a mente. Vozes dizendo que você vai morrer, que a sua alegria acabou. Você ouve vozes na mente, não é com o ouvido, é no coração. Vozes dizendo que você está com câncer, vai te dar um AVC, vai te dar um infarto, que você está com leucemia, você está com câncer, que você vai morrer, que você vai cometer um suicídio. Lance fora essa voz. Lance fora esse medo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando ele chegou ao outro lado, à região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles viram Jesus e gritaram: o que queres conosco, Filho de Deus? Assim disseram os demônios no corpo daqueles homens. O que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: presta atenção. Você que fica com medo de ataques demoníacos, de espírito hereditário, você que fica com medo da morte, você que fica com medo de uma doença, de uma ferida, de uma enfermidade, de uma próstata, de uma hemorragia, de uma hemorroida que saiu do seu corpo. Preste atenção que os demônios, a certa distância deles, estavam apastando uma grande manada de porcos, e os demônios imploravam a Jesus. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsarmos para nos entrar naquela manada de porcos, ele lhe disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos. E toda a manada dos porcos se atirou-se em precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogado. Os que cuidavam dos porcos fugiram e foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Mateus capítulo 8, versículo 28 ao 34. Veja bem que os demônios gritaram: Jesus, Filho de Deus, permita que nós entramos nos porcos. O que é que você pode entender com isso? Os demônios não entram aonde Jesus não permite. Os demônios não entram aonde Jesus não permite. Por isso eu digo para você agora: Jesus não vai permitir que Satanás entre na sua vida em forma de doença, de miséria, de brigas, de contendas, de ansiedade, de depressão, de angústia, de dor, de desânimo, de medo, de perturbação.
Creia. Existe um Deus poderoso que cuida de você. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em uma maca. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhe: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho de Deus tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vá para casa. Ele se levantou e se foi. Mateus capítulo 9, versículo 2 até o 7. Jesus toca na sua vida nessa madrugada. Pegue no sono bem. Pegue no sono, durma bem. Não se preocupe com o amanhã. Jesus disse que cada dia tem o seu mal para ser vencido. Cada dia nós temos uma batalha, cada dia nós temos uma luta. Não tenha medo. Creia. Creia que Jesus está te curando. Ele está repreendendo o medo. Ele está repreendendo essa dor, essa angústia. Ele está repreendendo esse medo que causa perturbação, ansiedade. Acredite que os médicos não conhecem o limite que Deus colocou no seu coração. Talvez os médicos, os advogados, os juízes, promotores, patrão, patroas, já disseram para você: seu caso não tem jeito. Sua situação não tem jeito. Mas isso aí não é a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus nunca traz esperança desesperançosa para você. A palavra de Deus nunca traz uma palavra desanimadora. A palavra de Deus nunca traz uma mensagem destrutiva, e sim construtiva. Nunca traz uma palavra desanimadora, mas sempre traz uma palavra animadora, de alta confiança, de fé, de cura, de milagre. Eu não sei onde você se encontra agora, no hospital, na UTI, numa maca, num presídio, num asilo, numa clínica. Não importa onde você está. Eu tenho a plena convicção que quando Jesus disse: está tudo consumado lá na cruz, ele estava dizendo que os demônios hereditários, os demônios que atacam a mente, ele estava dizendo os demônios que causam doença, enfermidade, ataques mental, ele estava dizendo, Jesus estava dizendo: está consumado, vocês estão todos vencidos. Estão todos vencidos. Nisto, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e o tocou na borda do seu manto, porque ela dizia no seu coração: se eu tocar apenas nas suas vestes ou no seu manto, na orla de suas vestes, ficarei curada. Escute bem, você que me escuta agora. Durma bem. Durma em paz. Aquela mulher disse, ela sofria 12 anos de uma hemorragia. Ela disse: se eu apenas tocar no manto, nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: ânimo, filha, a tua fé te salvou.
A tua fé te curou. A tua fé te libertou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Mateus capítulo 9, versículo 20 até o 22. Jesus era instantâneo. Jesus era instantâneo. Jesus era na hora, ele curava. E ele cura agora você. Ele te cura agora, ele te liberta agora, acredite. No nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo, durma em paz. Isso, pegue no sono suavemente. Pegue no sono suavemente. Começa a expulsar esse medo, expulsa esse medo da sua mente. Essa perturbação, esse desânimo. Expulse da sua vida agora. E não se preocupe com o que você escutou de negativo. Não se preocupe com o que você escutou de alguém que te desanimou. Não se preocupe. Lance a tua vida nas mãos do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eis que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as doenças, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, fomos curados, sarado, liberto. Não tem ataques demoníacos, não tem espírito hereditário que vai dar continuação às maldições que sua família tem enfrentado. Porque Jesus, lá na cruz do Calvário, quebrou toda essa maldição. Quebrou toda essa maldição que tanto te atormentava. Durma bem. Durma em paz no nome de Jesus.